Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado com a Brain. Eu sou Márcio Norberto e o assunto de hoje é retrofit. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Marcelo Gonçalves, que é sócio consultor da Brain. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Tudo em ordem, muito obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com você e com a nossa audiência para a gente poder falar sobre esse assunto tão legal, né? É um assunto que nos motiva e é um assunto que pode sim alterar de uma maneira muito positiva o centro das nossas cidades. Perfeito. Eu sempre gosto de lembrar, Marcelo, já no início dos nossos vídeos, né, a nossa audiência, quem acompanha a Brain, que não deixe de curtir esse vídeo, de dar um like, de compartilhar e de seguir a Brain nas principais redes e plataformas digitais, não é mesmo? Perfeito, gente. É um convite que o Márcio fez que é muito importante, né? É muito importante para a gente poder realmente compartilhar, porque a nossa ideia dentro da Brain é esse compartilhamento de conteúdo, né? Nós podemos discutir esses assuntos que são importantes para o mercado e para a nossa sociedade. Perfeito. Então tá feito o convite. Marcelo, para a gente começar então falando aí sobre o tema de hoje, né, retrofit, a gente sabe que é um assunto que está recente ainda no nosso país, no Brasil, né? E você acha que é uma tendência, que o retrofit é algo que veio para ficar mesmo? O que você tem a dizer inicialmente sobre esse tema? Ótimo, Márcio. Acho que a gente começa realmente aí por um caminho interessante quando a gente vai falar sobre o retrofit. O retrofit veio para ficar, né? O retrofit é uma ferramenta para você poder restaurar principalmente os centros, né? Não podemos esquecer que as cidades elas se iniciaram, né? Então a ocupação das cidades se iniciaram pelo centro, esse centro foi se expandindo e essas ocupações são antigas, né? E essa ocupação antiga traz uma diversidade de problemas, né? Primeiro que as pessoas querem morar em algo mais novo, mais moderno. A gente tem que analisar sempre aquilo que está na sua casa, né? Eu brinco, e aqui na Brain a gente fala muito isso sobre mudanças geracionais, mas também a mudança do que vem acontecendo em nossas casas, né? Nós estamos aí começando um 5G com a internet das coisas e a nossa casa novamente vai mudar, né? Então a gente vai passar por uma nova alteração. Por que eu estou falando isso? Porque antes existia, eu não sei se é da sua época, Márcio, mas existia uma TV, que era TV de 29 polegadas a tubo. Ah, eu já tive dessa também em casa. Que você tinha que convidar a família para um churrasco no final de semana para mudar ela de lugar, porque ela pesava 70 quilos, né? Isso é só uma forma de a gente ver o quanto foi mudando os nossos espaços, né? O centro, em nível urbanístico, ele vem passando por alterações muito grandes, né? Os centros, num certo momento, principalmente por causa do modal carro, eles foram altamente transferidos para as pessoas poderem andar, então calçadões. Isso afastou a comunidade do centro, transformou essas regiões centrais em algo altamente comercial. Então tem horário, 8 às 18. E essa ocupação das 18 às 8 acabou se marginalizando. E aí cada vez mais você foi espantando as pessoas, a vida do centro, né? Então, isso é algo que realmente trouxe vários problemas e dificuldades para os centros, grandes centros da nossa cidade. Vide São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Curitiba, mas não só nessas cidades, toda cidade que você vai no centro, você vai ver esses problemas, né? Prédios que têm arquitetonicamente um histórico maravilhoso, que foram abandonados. É isso que eu queria dizer para você, que são prédios que na verdade não estão apenas desocupados, mas estão abandonados, na verdade. Sim, né? abandonados, e muitos deles, inclusive, prédios públicos. Então, o que é importante em nível de retrofit é a gente conseguir separar. Nós estamos separando aquilo que é público, do que é privado, do que você vai dar uma nova conotação para aquele ambiente, né? O que é tombado, porque tudo isso se mistura, né? E eu acho que está aí a grande complexidade do retrofit. É a gente conseguir viabilizar, parar em pé um negócio que envolve um tombamento, né?
E o tombamento, ele acaba sendo um problema. Eu acho que você junta a academia, né, o urbanismo, a arquitetura e o mercado olham o tombamento de maneira muito diferente. Um quer resguardar a história e o mercado pode também ter a intenção de resguardar a história, mas se não caber na viabilidade, não vai resguardar, né? E aí você tem um problema, um vácuo no meio, que é o funding, é o financiamento para isso. Quem vai pagar essa conta? Como essa conta vai ser feita? Porque você começa a entender esse organismo, essa dificuldade de você conseguir coordenar tudo isso. Então, eu pego um prédio que tem uma fachada no térreo tombada. E ali eu tenho uma oportunidade, por exemplo, de edificar alguma outra coisa, mas eu quero resguardar aquela fachada tombada, né? Poxa, é totalmente viável eu conseguir resguardar aquilo e fazer uma estrutura nova, retrofitar esse prédio. Mas isso custa. Resguardar. Eu digo que em nível de engenharia, hoje no mundo, você pode fazer qualquer coisa, né? A gente vê no mundo coisas, pontes maravilhosas, túneis por baixo do mar, né? Isso tudo hoje parece ser muito fácil, mas é caro, é muito caro. E aí depende dessa viabilidade. Então, o retrofit tem nessa engrenagem a sua maior dificuldade. Então, até você falou do funding, eu li recentemente uma matéria sobre esse assunto, né, que um banco privado no país tinha criado uma linha, né, aberto uma linha de financiamento especial para retrofit. Não sei se você tem alguma notícia nesse sentido, se realmente existe isso, né? Sim, você está coberto de razão. Foi esse ano ainda, né, ainda está incipiente e está tentando se montar essa estruturação. Já há algum tempo, né, a gente está falando isso há mais de 2 décadas sobre retrofit. Então, já há algum tempo veio se tentando viabilizar. Porque uma coisa, vou te dar um exemplo, Márcio. Eu vou pegar um prédio comercial, né? Vamos pegar na maior cidade do país, São Paulo. Um prédio comercial antigo que está abandonado em frente à Praça da República, ao lado do metrô, né? Pô, aquele prédio não tem vaga de garagem, né? O elevador é pantográfico, né? Você precisa mudar toda a estrutura dele. E ali, a ocupação desse prédio, em nível comercial corporativo, é inexistente. Porque as pessoas foram para outros locais, foram para Faria Lima, foram para locais A, AA, AAA, que são melhores, têm maior infraestrutura. E aquilo está abandonado. Poxa, então eu quero transformar aquilo, eu quero retrofitar aquilo. Aí eu chamo um arquiteto, olho, vejo aquilo, chamo um engenheiro para saber se tem estrutura, porque é uma reforma, né? E a gente sabe o que é uma reforma. Todo mundo aqui já deve ter reformado casa algum dia. É diferente de construir. Construir, você vai lá, constrói. Reforma, você abre aqui, fura ali, mexe ali. Na hora que você pensa que é um negócio assim, vira um negócio assim, né? O orçamento se expande, o tempo também para se concluir, né? Exatamente. Mas aí, se você consegue criar essa possibilidade, a iniciativa pública, o mercado faz isso, poxa, você pega uma laje grande, divide, faz mais banheiro, faz unidades menores. É muito simples você pensar no retrofit, porque você ganha qualidade, né? O único problema é você conseguir fazer a conta fechar. A viabilidade ainda, eu acho que é o maior entrave do retrofit no nosso país. E você acha, então, que isso, na tua percepção, pela tua experiência também de mercado, você acha que isso, na visão do empresário, né, do empreendedor que vai trabalhar, que resolve retrofitar aí uma edificação, a questão, então, do financiamento e tal, é algo que pode criar algum tipo de entrave, Eu até queria também comentar da questão da legislação também, mas esse aspecto primeiro financeiro, você acha que é o que poderia impactar mais diretamente? Sim. O que acontece? A cabeça do empreendedor, ela não é muito complexa. Ela é simples, porque ela é, a maioria das vezes, bastante cartesiana, né? Pô, vou construir no centro, tenho dificuldade de venda, as pessoas não veem isso como um local habitável, né? Para que eu vou me arriscar?
Eu posso achar um outro terreno num outro lugar e fazer a habitação para essas pessoas, né? Então, isso é uma relação simples, é uma relação matemática, é uma relação de mercado, e o mercado é nosso dono, Márcio, né? Se o mercado quer ir para aquele local, ótimo. Se ele não quiser, esquece. Não dá para você forçar a barra. Você pode criar, sim, um desejo. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E aí é uma conjunção de fatores. Um desses fatores é facilitar a viabilidade. O funding vai facilitar essa viabilidade. O ente público pode facilitar essa viabilidade, criando maneiras, né, e incentivos para ir para o centro, para melhorar essa ocupação. Ele tem que proteger essa comunidade, essa população que está lá, então tem que ter uma ação também na iniciativa de segurança pública, né, para conseguir que você faça isso e ir se melhorando a cada momento. Nós levamos anos para degradar, nós não vamos fazer da noite para o dia essa recuperação. Então, você está vendo que são módulos, né? Eu estou falando da dificuldade de se fazer um retrofit. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa do mercado da indústria 4.0 de construção e nós estávamos discutindo sobre uma industrialização do retrofit. Criar ferramentas que possam facilitar a padronização de você retrofitar uma estrutura, por exemplo. Poxa, eu tenho uma estrutura do prédio, será que essa estrutura está perfeita para eu poder retrofitar, para eu poder reformar, né? Então, toda a parte técnica tem que estar super envolvida nisso, é uma parte. A outra parte é a iniciativa pública, que tem que estar junto, tem que ter interesse nisso, porque são grandes áreas com grande infraestrutura. O que eu estou falando para você, assim, às vezes nós buscamos construir uma expansão territorial e nível de uso do solo muito distante, que vai nos requerer uma grande aplicação de recursos, tanto os públicos quanto o privado, quanto a gente tem essa possibilidade no centro da cidade, num local mais central, né? Então a gente tem alguns exemplos de retrofit no país que são excelentes, né? Na maioria das cidades você vai achar exemplos excelentes que congregam a vida. O que é a vida, né? Você morar, você trabalhar, você comprar, você se divertir, tudo no mesmo local. No mesmo local. Né? E as pessoas também querem isso hoje em dia, né? Buscam por isso. Acho que a gente perde muito tempo no ir e vir para os lugares, e quando você pode estar conectado, né, num ambiente onde você tenha toda essa oferta de coisas que você mencionou, isso facilita e as pessoas esperam disso também, né? Isso é verdade e nada mais atual. A gente acabou de passar por uma pandemia, né? E a pandemia, ela acelerou alguns processos e diminuiu outros. Mas com certeza as pessoas que tiveram a oportunidade, inclusive, de ter um trabalho mais flexível, eu não acho. A gente está falando de trabalho híbrido, não é só home office, não é só o presencial, é o trabalho híbrido, mas um trabalho mais flexível mostrou para as pessoas o quanto elas perdem de tempo em deslocamento, né? E isso é ruim. Marcelo, eu queria também que você comentasse um pouco a questão da legislação que eu mencionei aqui mais cedo, se as liberações, né, para um processo aí de um projeto de retrofit leva muito tempo, isso varia de cidade para cidade, porque são as prefeituras que concedem, né, essas liberações. Seria o mesmo tempo de você construir do zero, por exemplo, aprovar um projeto do zero, ou algo mais rápido? Isso é uma complexidade grande. Por quê? Porque depende, primeiro, se aquele local tem algum tipo de tombamento, né? Então, nós temos órgãos federais, como o IPHAN, estaduais e municipais, que têm isso mapeado, né? E a partir desse mapeamento do tombamento, ou inclusive de um possível tombamento, se já está aquele imóvel em processo de tombamento, você não pode mexer, né? E aí você tem que verificar quais são as liberações, o que você pode fazer. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, uma incorporadora carioca pegou um prédio que era comercial no centro e, mesmo tombado, ele fez pequenos estúdios menores, não tão pequenos, 40, 45 metros.
Mas ele não podia mudar nem a fachada, nem as janelas da fachada. Mas ele fez. E ficou muito bom, ficou muito bonito. Quem comprou ficou super satisfeito, porque era um prédio tombado, né? A aprovação foi muito complicada, né? O período de aprovação, todo o acompanhamento dos órgãos públicos quanto a isso. Então, essas barreiras que precisam ser quebradas. A gente tem que cada vez mais tentar facilitar, né? O que eu tenho percebido e acompanhado em nível de mercado é que as pessoas têm conseguido se aproximar mais dos órgãos públicos, né, tentando viabilizar isso exatamente pelo que eu falei, é uma oportunidade. É uma oportunidade de você criar essa demanda, das pessoas olharem aquilo como, poxa, é uma modernidade, é legal, eu acho interessante, eu vou buscar morar naquele local, né? A gente não pode esquecer que tudo isso tem uma mudança geracional. Uma geração que gosta mais dessa relação, vamos dizer assim, moderna e inovadora, de estar próximo de locais interessantes, de fácil acesso e que facilitam a vida dele em nível de modal. Então, eu acho que o mercado vai acabar, como eu brinquei, né, que o mercado é nosso dono, o mercado vai acabar cada vez mais pressionando para a viabilidade do retrofit nos nossos grandes centros. Perfeito, Marcelo, porque no fim das contas todo mundo quer mesmo viver bem, estar perto do local que trabalha, se divertir, e se traz tanto benefício para a cidade, para as pessoas, para a mobilidade, muda a nossa percepção em relação à cidade, benefícios para o entorno, né? Então são várias aí possibilidades. A gente já vai meio que caminhando para o encerramento. Eu só queria finalizar te perguntando se então retrofit é sustentabilidade. Eu posso dizer que é sinônimo de sustentabilidade? Sem sombra de dúvida, né? Você ter uma cidade que tenha inúmeros, às vezes centenas de prédios, sejam eles públicos ou privados, fechados e com a nossa história sendo demolida literalmente, poxa, é nada sustentável, né? Eu não estou falando de reciclar lixo, né, que você faz todo dia. Eu estou falando de algo que está ali há 50, 100 anos e que a gente simplesmente está abandonando e está indo ocupar outros espaços, quando eu posso ocupar aquele espaço. Então, sustentabilidade é algo perfeito para a gente colocar no retrofit, né? E eu acho que é algo fundamental para a gente cada vez mais tirar isso da falácia, né? Ir para a realidade, transformar isso cada vez mais na realidade. Quem é o público que vai morar ali? Fazer a definição dessas personas. A partir daí, dessa definição da persona que quer morar ali, né, daquele público que quer morar ali, qual é a demanda? Quantos produtos eu preciso? O que eu vou criar? Como é que eu vou fazer? Então, cada vez mais a gente vê as cidades, e a iniciativa pública tem se esforçado também, né? A gente viu isso de maneira muito forte em São Paulo, no Rio, com o Reviver Centro, né? Tentando trazer uma mudança que não é rápida, Márcio, a gente sabe disso, né? Toda mudança em nível estrutural ela é mais demorada, mas uma mudança para poder melhorar essa sustentabilidade e transformar os centros novamente em locais ocupados, como a gente vê nas fotos, nos vídeos antigos, né, das pessoas ocupando o centro da cidade. Aqui em Curitiba a gente sempre vai falar da Boca Maldita, porque é uma referência, né? Mas ocupava-se a cidade, é um centro nervoso da cidade, estava ali instalado. E a gente espera que o retrofit seja uma das ferramentas que possam ser utilizadas, tanto de maneira arquitetônica, como de maneira pública, quanto de maneira mercadológica do mercado, ver essa oportunidade e conseguir congregar tudo isso com um funding para poder sair do papel e ir para o nosso dia a dia. Perfeito, Marcelo. Te agradeço, né, por esse bate-papo. Espero que a gente possa voltar a falar novamente em breve, não é isso? Eu que agradeço a você, agradeço a nossa audiência. Eu adoro estar aqui com vocês, batendo papo sobre isso e estou à disposição. Sempre que você me quiser falar sobre algum assunto e me convidar, pode ter certeza que aqui eu vou estar. Já está convidado, então. Está feito, então.
Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir, né? E seguir a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais. Um abraço e até a próxima.